por dentro do assunto, nós estamos recebendo aqui a advogada Kátia Andrade, e não Cacheta, gente, agora todo mundo virou meu parente aqui. Kátia Andrade, para falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre os direitos da mulher no mercado de trabalho. Muito bem-vinda ao nosso estúdio, doutora. Um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada pelo convite novamente. O prazer de estar aqui. Matheus é sempre um querido comigo. Larissa eu estou conhecendo hoje. Prazer em conhecê-la e eu sempre fico muito lisonjeada quando vocês me chamam. Doutora, somos nós quem ficamos lisonjeados em recebermos uma profissional do gabarito da senhora para a gente poder tratar e abordar assuntos tão importantes, tão pertinentes na nossa sociedade, o quanto a senhora atua. E eu já quero começar, doutora, com a seguinte pergunta. A mulher tem direito à estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, mesmo que o empregador alegue desconhecimento da gestação? Ou ela segue obrigada a informar a partir do momento em que ela recebe o teste positivo da gravidez? Entrando então nesse nosso tema dos direitos das mulheres no mercado de trabalho. Bom, esse possivelmente talvez seja o direito que sempre mais questionado. Sim, mulheres grávidas têm estabilidade a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É óbvio que a gente orienta que assim que ela fica sabendo do estado de gestação, ela entregue, obviamente, o atestado para o empregador, justamente para se criar essa estabilidade e não correr qualquer risco. Mas acontece também, em muitos casos, da mulher, às vezes, ser demitida sem saber que estava grávida. Isso acontece. E ela tem direito à estabilidade. Aquela mulher, ela tem que ser reinserida naquela empresa. Tá? Então, essa questão, até estudando mesmo, eu estava pensando, para vir dar entrevista para vocês, você não pode exigir, por exemplo, um exame de gravidez no exame admissional do empregador. Mas o ideal seria que, na saída, né, na demissão, você exigisse um exame de gravidez. Porque se ela é demitida sem a ciência, ou, às vezes ela não sabe mesmo que está grávida, ela vai ter que voltar assim, para o quadro de funcionários. Então, essa questão da estabilidade, ela é muito séria. E, não sendo respeitado esse direito, ela tem direito à indenização pelo período. Ok, doutora Kátia, muito importante, né, a gente informar e esclarecer os nossos ouvintes, também quem está nos assistindo pelo YouTube a respeito desses assuntos. E continuando aí o tema gravidez, quando a gente pensa na amamentação, com o intervalo de 30 minutos a cada jornada de trabalho até os 6 meses do bebê, é isso mesmo? E como que você percebe isso no mercado de trabalho? Se é um direito que é garantido? Bom, ela tem 2 períodos de 30 minutos por até 6 meses, né, no caso de vida da criança. E o ideal, a gente espera que essas empresas respeitem esse direito, porque a gente está falando do direito da mulher e a gente está falando também do direito da criança. Né? Uma vez que não seja respeitado, isso tem que ser, sim, comunicado ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, para que sejam tomadas as devidas providências. Mas empresas, por exemplo, maiores, existe a possibilidade, inclusive, delas terem creches ou espaços próprios para que as crianças, né, os bebês, os menores, eles fiquem, inclusive, próximos às mães, para que seja assegurado não só esse direito, ou talvez até ampliado mais esses períodos de amamentação, porque a gente sabe que são necessários. Mas é um direito, sim, pelo menos 2 vezes, 30 minutos, pelo período de 6 meses. Doutora, mas uma grande questão que a gente encontra hoje no mercado de trabalho é que são as mulheres que, após a gravidez, têm esse direito da amamentação, e que alguns empregadores dizem, olha, durante o seu horário de intervalo, garantido ali por lei, você terá esses 30 minutos. Então, seria 30 minutos de intervalo, 30 minutos para você amamentar. Esses horários devem ser distintos ou isso pode ser embutido ali nesse horário de descanso, de direito da trabalhadora? Eu entendo que esse horário ele tem que ser no horário adequado para a amamentação da criança. O horário de descanso dela é um, o horário de amamentação é outro. Tá? E isso tem que ser respeitado. Por exemplo, o horário de almoço, sei lá, de uma mãe, às vezes é às 11 da manhã, meio-dia.
Aquela criança, muito provavelmente, vai sentir fome 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Ela tem sim que parar, ela tem que, obviamente, organizar todo o trabalho dela, mas de modo que tem que ser assegurado aqueles 30 minutos, os 2 períodos, no caso, para que a criança seja amamentada. Porque é um direito da mãe, a gente está falando de direito das mulheres, mas potencialmente é um direito também da criança. Então, temos, né, que respeitar também o tempo do bebê, e a mãe também tem que ter condições de ter aquele período de descanso para almoçar, para se cuidar, até porque a amamentação gera muita fome, né? E agora, a gente pensando aí no ambiente de trabalho, quando a gente fala de assédio moral ou sexual, quais são as seguranças e garantias que o ambiente de trabalho pode fornecer para que a mulher consiga falar a respeito, né? Haja um espaço para diálogo caso ela sofra esse tipo de assédio, doutora? Doutora, antes da senhora responder, deixa só eu fazer um adendo. E quando o empregador ou o responsável desse assunto acaba sendo conivente a esse tipo de assédio? Bom, o assédio, primeiro a gente tem que contextualizar que para efeitos criminais, assédio moral, ou assédio sexual, na verdade, que eu já ia falar que o assédio sexual é o que mais atinge mulheres, mas o assédio sexual, quando ele não é exitoso, ele acaba se tornando um assédio moral. Então, infelizmente, mulheres representam, sim, pelo menos 90% das vítimas, tanto de assédio moral quanto assédio sexual, e por isso que a gente fala muito em se tratando de direito das mulheres. Se ele é conivente, a empresa, se o proprietário, o gerente, se ele sabe do que está acontecendo e não tomou providência, se a empresa é omissa na resolução do caso, a empresa, obviamente, vai ser condenada a indenizar aquela vítima, né? Mas é um fato que a gente precisa contextualizar. Para efeitos de direito penal, o assédio sexual, ele necessariamente tem que vir de um superior hierárquico, tá? No entanto, quando a gente vai analisar isso no âmbito do direito do trabalho, aquele meu colega que está no mesmo nível hierárquico que eu, mas que ele está me assediando sexualmente, ele está fazendo piadinhas, enfim, que eu não gosto, ou ele está me deixando numa situação de constrangimento, aquilo também é um assédio sexual. E aí entra o papel da empresa, entra o papel do compliance, entra o papel, inclusive... tem 2 anos, salvo engano, que a CIPA, ela é Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, então tem que ter um canal de denúncias para coibir esse tipo de situação. E aquele meu colega, mesmo estando no meu nível hierárquico, ele tem que ser repreendido. Porque se ele não é repreendido, entra o que você me questionou, Matheus, a empresa está sendo conivente. E se ela está sendo conivente, existe uma responsabilidade no dano moral que aquela empregada está sofrendo. Doutora, aí quando a pessoa é conivente, a empresa é conivente, a empresa e também a pessoa que está naquele cargo, ela também pode ser punida? Ela pode ser punida. A pessoa, você está falando do que foi conivente ou do que foi o assediador? A pessoa conivente. A pessoa conivente. Bom, aí a empresa vai decidir qual tipo de punição dentro das normas regimentadas lá da empresa do que vai acontecer com ele. Agora, é um fato que ele não é o autor do assédio. Ele está sendo, entre aspas, omisso. Então, por exemplo, eu não tenho como imputar a ele uma responsabilidade penal no primeiro momento. Agora, para quem efetivamente está praticando o assédio, muito provavelmente ele pode ser demitido e, além de ser demitido, ele pode responder, sim, criminalmente, ou pelo assédio sexual, se ele for um superior hierárquico, ou, no caso de um colega no mesmo nível hierárquico, por importunação sexual, a depender do contexto. Doutora, mas omissão não seria crime? Nesse caso, não. Nesse caso, eu sei que é difícil. Ele não é o autor do assédio. Ele soube, ele pode não ter acreditado, por exemplo. Entende que a omissão é nesse sentido? Muitas das vezes, por que mulheres não denunciam no ambiente de trabalho o assédio que estão sofrendo? Porque elas são desacreditadas. Sim. Então, naquele momento, aquele homem, até partindo de vários estereótipos, porque a gente sabe que existem vários estereótipos de gênero, porque o termo correto é esse. Ok, não, ela aceitou, ela não falou não. Eu, por exemplo, já tive um caso que eu nunca vou esquecer do recurso que eu fiz, que eu escrevia, digitava, como se eu estivesse ensinando para o juiz da causa, né,
como que mulher reage diante de um assédio. Porque na sentença dele, ele disse que a minha cliente, ela não disse não em momento algum. Só que eu tive que explicar para ele. Eu falei, olha, sabe, tá vendo aquelas reações ali de que ela tá sem graça, de que ela tá mudando de assunto? Isso é uma forma, sim, de dizer, olha, eu estou incomodada. E tem todo um medo, porque muitas das vezes, sim, o assediador é um superior hierárquico, ela tem medo de repelir e passar a ser, obviamente, sofrer um assédio moral e até ser demitida daquela empresa. Então, não é uma situação tão simples, ela só tem que dizer não. Não, às vezes ela diz não de outras formas, só que o assediador não entende, e a empresa, que não tem um letramento de gênero ou não tem um entendimento, não se preocupa, às vezes, em capacitar os funcionários sobre assédio sexual e assédio moral, acaba entendendo isso como sendo normal. Entendeu? É muito importante a gente esclarecer isso para a empresa também ficar de olho e averiguar, né? Caso aconteça alguma denúncia, averiguar a situação tanto da vítima quanto, né, do possível, a possível pessoa que praticou aí esse crime. E, doutora, agora mudando um pouquinho de assunto, falando a respeito da igualdade salarial, né? Há muita discussão em torno desse assunto. Eu queria que a senhora colocasse para a gente. Acontece mesmo, de fato, a igualdade salarial entre homens e mulheres? Bom, primeiro eu tenho que pontuar, né, contextualizar para vocês que, infelizmente, saiu uma pesquisa há poucos dias, todo mundo sabe que Patos ficou entre as 10 piores cidades do mundo, cidades do mundo é ótimo, cidades de Minas Gerais para ser mulher. E um dos pontos que colocou Patos nessa posição, e a gente tem que enfatizar, e aqui eu desafio vocês a pensar sobre isso, é justamente sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. Nós não temos no município uma política de promoção de igualdade salarial entre homens e mulheres. Se já teve, se alguém já fez algum trabalho, se existe essa política pública, por favor, me mostrem, porque eu nunca vi. E colocou Patos nessa situação. Aí, o que acontece? A igualdade salarial entre homens e mulheres, ela é prevista, ela é um direito previsto em Constituição, inclusive, desde 88. Nós já tínhamos, obviamente, uma previsão da CLT e veio a Constituição e falou, não pode haver discriminação entre homens e mulheres. Só que essa regulamentação, só que existia a norma constitucional, mas não tinha nada regulamentando, nada. Essa regulamentação veio a partir da Lei 14.611 de 2023. Então, nós estamos falando de medidas de proteção, de fiscalização que nós temos há 2 anos. E quais são essas medidas que nós temos hoje? As empresas têm que necessariamente informar os salários, né, e se é homem, se é mulher, e se está, inclusive, no cargo de direção, no E-Social. Então, é a partir de 2023, com essa obrigação, que você tem, sim, uma fiscalização maior e, obviamente, essas empresas podem ser multadas, se desobedecerem ou se houver alguma possibilidade de discriminação salarial, de que não tem essa isonomia. E, óbvio, as mulheres que entenderem que estão fazendo o mesmo cargo, estão na mesma situação e estão ganhando menos, e via de regra mulheres recebem 1/3 a menos que homens, isso não é opinião minha, isso são números, são dados, elas podem sim demandar em juízo para terem essa equiparação salarial, que não é nada mais justo. Doutora, pegando ganchos dessa nossa entrevista, como que fica a questão da mulher trans hoje no mercado de trabalho? Então, mulher trans, ela tem todos os direitos das mulheres. Mulher trans é mulher trans. Ela é considerada, você tem que analisar a questão pelo gênero, não pelo sexo biológico. Ela se identifica enquanto mulher, então ela vai ter os mesmos direitos que eu tenho. Entendeu? Então, ela não pode sofrer discriminação. Ela não pode, recentemente, semana passada, saiu uma decisão do TRT em que uma mulher trans recebeu uma indenização por danos morais porque ela era colocada para fazer trabalhos que homens faziam na empresa. Ou seja, as pessoas naquela empresa não a identificavam como ela como uma mulher trans. Então, isso tem que ser tomado cuidado, tem sim, elas merecem todo o respeito do mundo, elas têm que ser inseridas no mercado de trabalho, e aqui eu falo com toda a honestidade do mundo, que talvez seja uma das minhas frustrações em termos de luta em Patos de Minas, porque eu nunca consegui fazer alguma atividade ou trabalhar alguma política pública dentro dos espaços que eu estou, voltadas para essas mulheres, porque essas mulheres precisam ser inseridas. Hoje a gente vê, graças a Deus, muitas sendo inseridas, mas é um fato. Quantas mulheres trans você conhece que estão em cargos de direção?
Eu sei que já é difícil a gente pontuar mulheres em cargos de direção, mulheres cis, mulheres trans, elas enfrentam uma dificuldade muito maior. Então a gente precisa refletir e pensar sobre isso, sabe? Verdade. Doutora Kátia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer demais a senhora pela participação. É sempre um prazer a contribuição que a senhora traz para a nossa audiência, que a senhora traz para a população de Patos de Minas. A senhora que transcende a advocacia, a senhora é um ser humano assim que vai além e sempre está pronta para ajudar o próximo. Doutora, muitíssimo obrigado. Eu espero a senhora de volta mais vezes aqui na Jovem Pan Patos. Eu saio daqui muito feliz com essas últimas palavras, viu? Obrigada mesmo. Eu fico muito orgulhosa. Tá? Obrigado, doutora. Eu que agradeço.